E aí, pessoal, eu sou Alexandre Batista, esse é o Costelinha no Sobrecapa, nosso podcast de toda segunda-feira em vídeo aqui no YouTube, no Sobrecapa, ou em áudio nas melhores plataformas de streaming, como Deezer, Spotify, Castbox e iTunes. A gente convida vocês também a conhecer ultimatodobacon.com, o nosso site com mais conteúdos, como matéria, guia, review, todo o conteúdo que um bom nerd gosta a respeito de cinema, séries, livros e, obviamente, quadrinhos. Antes da gente começar o papo de hoje, tem um recadinho para vocês. Aproveita e já dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e clica no sininho para ativar as notificações. Você pode personalizar o seu conteúdo entre todas, algumas e nenhuma notificação. E vamos lá, pessoal. Ilustríssima presença hoje aqui no Costelinha. É um cara que é muito querido por mim. Eu sou muito fã do trabalho desse cara. Vocês já viram na descrição do vídeo, obviamente. Estou falando do Laudo Ferreira, que é um cara que tem inclusive playlist aqui no canal. Então, se você quer ver os outros vídeos que a gente fez com ele, clica na playlist, confere as outras conversas com o Laudo. E, obviamente, Laudo é um cara que não para de produzir. Então, tem obra nova do Laudo, a gente chama ele para bater um papo aqui no canal. Então, Laudão, seja bem-vindo, como sempre, aqui ao Sobrecapa. O espaço é seu. Ô Alexandre, tudo bem aí, rapaz? Tamo aqui de novo. Bom demais, Laudão. Vamos já deixar assim, tranquilo, sala aberta, bater papo como se a gente tivesse. Tá chegando o momento, né, Laudo, da gente poder se reencontrar pessoalmente, se Deus quiser, mais uns meses, e aí a gente já pode voltar a ver evento, né? Se tudo der certo. Como é que você tá nesse clima aí de pandemia, Laudão? Eu continuo assim. Eu já tomei minhas 2 doses da vacina, já faz um tempinho, e eu continuo em casa, né? Mantendo o ritmo de trabalhar em casa e tal. Já era de sair pouco, né? Eu já não, né? Família, esposa, filha, aqui não foi de sair. É, como eu dou aula aqui em São Paulo, eu voltei a dar aula agora em agosto, uma vez por semana, mas eu ainda continuo dentro de casa. Saio para fazer compra e em correio, essas coisas, mas eu continuo mantendo o ritmo aí, né? Eu vi aí que vai ter, para o ano que vem, vai ter CCXP presencial, né? Eu vi ontem uma chamada para uma feira, acho que é em Florianópolis, em março, eu preciso ver, eu não lembro o nome da feira, que aquilo meio que e convocando para uma Artist Alley, né? Aquilo me atiçou, sabe? Eu falei, de repente, munido de máscaras, né? E vários litros de álcool gel, acho que de repente dá para pensar para ver se dá para ir, sabe? Ver se dá para começar a voltar ao ritmo. Isso se a pandemia seguir aqui no Brasil como está indo, né? A gente não tem um revés aí, mas tá indo, tá bem, tá tudo certo. Eu acho que o principal, né? Eu acho que o curso, é óbvio que a gente não sabe amanhã. Então o pessoal fala, se tiver variante nova, se vier isso ou aquilo, a gente não sabe, né? Mas é isso que você falou, se o curso permanecer nesse ritmo, eu acho que a gente começa a ter uma portinha aí de alívio, né? De pensar em aos pouquinhos ir retomando. Aqui a gente também tá bem dentro de casa, bem fechado mesmo. Eu tô com 2 doses, minha esposa terminou a segunda dose dela os 15 dias essa semana, então a gente está começando a pensar em, sabe, aos pouquinhos ir mais ao mercado, porque a gente estava numa coisa bem rigorosa de até ir ao mercado assim, uma vez a cada 2 meses e fazer compra com estoque, né? Para não ter que sair de casa nem para o mercado. Né? Mas a vontade de ver gente, de sair na rua tá grande, assim, sabe, Lauda? Eu assim ainda vou em mercado, vou tranquilo, até porque eu tenho um mercadinho aqui do lado da minha casa, perto. Não, mas, por exemplo, eu ainda não me vejo sentar num bar, tomar um café com uma pessoa, acho complicado, sabe? Eu não. Aqui, por exemplo, aqui perto da minha casa tem uma padaria famosa aqui em São Paulo. Até era eu e o André Diniz, a gente fazia um encontro semanal aí para bater papo nessa padaria.
ela reabriu aí a parte de lanchonete, mas eu não sei se eu me sentiria confortável para sentar, tomar um café, conversar com alguém ainda, sabe? Eu acho que agora que a gente está saindo um pouco aquela preocupação, aquele medo que a gente estava, né? Mas eu acho que ainda Cuidado. tem que tomar cuidado e se cuidar, né? Mesmo vacinado, né? Mesmo Não, vacinado. sem dúvida, sem dúvida. Em Curitiba a gente está com uma quantidade de casos muito baixa perto do começo da pandemia, né? Acho que está cerca de 2.000 casos na cidade toda, mas ainda assim é isso que você falou. Eu não me sinto confortável de sair ou estar exposto em algum local público de permanência, né? Vou ao mercado, às vezes quando a gente, sei lá, tem um parque que minha filha pequena, a gente às vezes vai lá dar uma voltinha com ela, num dia de muito sol, o que não está fazendo faz muito tempo aqui em Curitiba, mas também sempre super cheio de máscara e álcool gel, porque ainda não é aquele ambiente tranquilo, né? Mas vamos falar de quadrinho, Laudão, porque Vamos. tomara que realmente para ano que vem, acho que daqui 6 meses, 7 meses, se tudo correr no curso, a gente vai estar se vendo aí em algum eventinho. Tomara a Deus que isso se caminhe. E até lá você já está com vários lançamentos aí, tem dois pelo menos que a gente vai falar. Quer começar por qual? Vamos falar de Aimara ou de Navio Negreiro primeiro? Você que manda, você que guia aí a coisa. Então vamos falar de Aimara, porque eu fiquei super curioso. O roteiro não é seu, mas eu queria saber se qual é a participação, como veio a ideia desse projeto, como te foi proposto esse projeto, porque eu lembro de você ter comentado qualquer coisa dele lá atrás, mas de repente ele está pronto e tal, e está lançado. Estou super curioso para ler. Então conta como é que surgiu a ideia de fazer essa HQ, Laudão? O Aymara, ele é o seguinte, ele tem uma história muito curiosa de vai, vem, volta, assim. Eu acho que por volta de 2012, 2013, uma coisa assim, eu tive um interesse em fazer uma história em quadrinho falando sobre os trabalhos xamânicos, sobre trabalhos com expansão da consciência, com meditação, coisa que eu já vinha fazendo há muitos anos, sobre beberança do ayahuasca e tal. Mas aí, na época, eu não tinha, e sabendo, pelo menos, da seriedade que eu tinha, as pessoas que eu conheço, tínhamos com esses trabalhos, eu queria fazer uma HQ que fosse bem sincera, ela não fosse uma viagem lisérgica, onde o chá ele é muito associado a isso. Eu queria trabalhar mais com uma questão pessoal, mas eu não tinha ideia do que fazer, entendeu? De que história fazer. E aí eu conheci a Rita Fuelker já de alguns anos para trás. A Rita, ela é uma escritora, ela é uma filósofa, é uma espiritualista, ela é médium, né? E a gente frequentou juntos um local na Serra do Japim, em Jundiaí, onde nós fizemos muitos trabalhos ligados ao xamanismo. Eu conheci a Rita de lá, sabia de experiências pessoais muito fortes que a Rita teve e tal. E sabia que a Rita era escritora, né? A Rita tinha programa de rádio e tal. E aí eu marquei um papo com a Rita e sugeri, propus para ela se ela toparia fazer um roteiro para mim sobre esse assunto, com esse princípio. A Rita topou e passou algum tempo, ela me propôs uma ideia. Ela queria contar uma experiência dela. Na verdade, ela não chegou a me falar que era uma experiência pessoal, mas ela queria contar uma ligação com um mentor espiritual dela, que é o Aymara, que é um espírito de um indígena ligado a esse povo Aymara, é um povo da Bolívia, é um povo indígena da Bolívia, e a questão com a questão da experiência pessoal dela com o xamanismo, com a beberança do chá e tal. E aí, um tempo depois, ela me apresentou o roteiro do Aymara.
e vamos fazer. Aí conversamos algumas coisas, eu comecei a trabalhar nos conceptos dos personagens, né? Que eu sempre tenho que fazer isso, eu tenho que criar o meu elenco, né? Para desenhar, definimos, fizemos algumas alterações ali. E nesse meio tempo, foi quando me veio a ideia de fazer o caderno de viagem. Eu não lembro direito como é que aconteceu isso, mas assim, houve aquela história, eu estava inclusive falando agora há pouco da padaria, né, que eu e o André Diniz frequentávamos muito, e naquela época, desses papos nossos, que o André sugeriu que eu contasse momentos da minha história e minha experiência pessoal com o chá. E aí foi quando eu resolvi, eu falei, me veio o que, enfim, né? É um processo um pouco mais longo, foi que veio a ideia de fazer o caderno de viagem. Como a experiência pessoal foi a ideia daquela coisa do pai, de contar a história lá que eu, com o meu pai, que foi o caderno de viagem, aquilo estava tão forte, gritando tão pronto na minha cabeça, tanto que o roteiro do caderno de viagem ele foi escrito muito rápido e os desenhos foram feitos muito rápidos. Eu acho, o desenho, eu não quero dizer a cor, mas o desenho, eu acho que eles foram feitos em 3 meses. Foi muito rápido. Foi algo, foi por aí. E com essas e outras, o Aymara ficou de lado. Ficou de lado. Eu acabei deixando de lado, e aí eu engatei porque assim, eu tinha acabado de fazer o Yeshua, aí veio a proposta de fazer o Olimpo Tropical. Como eu tinha acabado de sair do. Você vê que tudo acaba sendo meio que interligado, né, Alexandre? Como eu tinha acabado de fazer o Yeshua e estava dentro daquela egrégora, daquela HQ, e o Olimpo Tropical ele é muito denso, ele é uma história, apesar dela não ser uma história de violência, ela é uma história muito violenta em si, sabe? E eu me senti um pouco assim não preparado para naquele instante do Yeshua, pós-Yeshua, eu começar a trabalhar no Olimpo Tropical. Aí eu fui fazer outras coisas, fiz um álbum com o Marcati, fiz um com o Alexandre Santos, que é o Questão de Karma, e aí veio essa história do Aymara, que depois virou caderno de viagem, e aí quando eu acabei o caderno, que eu voltei, aí que eu peguei o Olimpo Tropical para finalizar também, porque eu já estava com uma quilometragem rodada, né? E nessas o Aymara acabou ficando para trás, acabou ficando, né? Ele Malemar os conceitos prontos, né, dos personagens. E aí, cara, uma coisa bem gozada, um dia de manhã eu acordei, um sábado de manhã eu acordei, e assim, na cama deitada, assim, a primeira coisa que eu escutei, eu não estava nem com noção que eu tinha acordado, eu escutei Aymara. Eu não lembro agora se eu escutei alguém falar na minha cabeça ou se me veio o nome na cabeça, mas eu acordei com isso, Aymara. Aí eu falei, caramba, o amigo brincando, né? Eu falei, o amigo da Rita veio puxar meu pé para eu fazer a história em quadrinho. E aí eu falei, não, acho que agora é o momento de eu retomar isso, eu preciso acabar isso. E aí eu comecei a fazer o Aymara, junto com outros projetos que eu estava tocando, e foi o caminho que teve até eu acabar ele no final, no meio do ano passado, né? Ele acabou. Então, curiosamente, ele tem uma certa ligação, além dessa coisa mais física, né? Essa história que liga com o, o caderno de viagem, eu acabei fazendo algumas associações na história em quadrinhos, porque são histórias pessoais, né? O Cadernos é uma coisa minha e o Aymara é uma coisa da Rita, né? Ambos tratam de momentos ali que os personagens vivem e que eles precisam transpor ali uma determinada situação, sabe?
O Miguel do Caderno de Viagem é uma coisa mais íntima, é uma dor pessoal, é algo que ele precisa externar aquilo. E a Ariel, no Aymará, ela depara com um grupo de situações que é onde ela precisa mudar os raciocínios dela enraigados. E é até curioso, porque é algo que eu andava comentando muito, inclusive de conversar com amigos e pessoas, e a gente acaba percebendo como tem gente que é enraigada nos seus princípios. E a gente vive um mundo hoje em dia onde não dá para você ser alicerçado nas suas ideias iniciais, porque é um mundo que está em constante mudança, né? Então, a personagem tromba com isso. Então, ela se vê forçada a entender que ela precisa mudar. E, para isso, ela conta com a ajuda do Aymará. Tanto que o protagonista da história em quadrinho não é o Aymará, é a Ariel. Ô, Laudo, e Aymara tem algum significado porque me parece indígena, né, o nome? Não, o rapaz, eu vou até pedir ajuda para os amigos universitários aqui, mas o Aymará, então, é um povo pré-colombiano que habitava ali a região do Peru, da Colômbia, do Chile, é um povo indígena, e o nome, ele vem... o idioma do povo é um povo indígena ligado a essa região, e o nome vem ligado... A língua do povo Aymará é do Quichua, que curiosamente é da onde também se origina o nome ayahuasca. Ele vem do Quichua. A ayahuasca é vinho das almas, né? É uma tradução dela. Então, é um povo que já teve num período alto ali nessa região do Chile, da Bolívia, andou numa baixa, agora esse povo está voltando a ter a se reerguer ali como uma sociedade indígena ali. E o Aymará em si, da história em quadrinhos, e na verdade é um mentor espiritual ali da Rita, né? Que de uma maneira bem próxima aos mestres, né? Isso independente de religião, né? Budista, hindu, ele não aponta o caminho, ele faz você perceber o que está vindo pela frente aí, né? Como que você tem que, se você entender como é que você vai lidar com aquilo. Bacana demais, Laudão. Eu ia te aproveitar e te perguntar, falando da HQ, da parte editorial, ela está saindo por que selo? Vocês estão lançando com alguma editora? Eu estou lançando pela uma editora independente, que é a Café Espacial. A Café Espacial, a editora Café Espacial, ela é originária da revista Café Espacial, que é uma publicação que aí eu vou ser leviano e posso estar cometendo equívocos. Eu não sei se a revista está comemorando 14 ou 15 anos, mas é algo assim. Que é uma revista de cultura feita aqui no interior de São Paulo pelo Sérgio Chaves e pela Lídia Basoli. Eles que criaram... a Lídia é um jornalista, o Sérgio é designer, é roteirista também, então eles criaram essa revista cultural. E agora tem a Thalita Graça, que é que entrou recentemente. E como eu trabalho com o Sérgio, a gente se conhece há muito mais de 20 anos, e o Sérgio, de bons anos para cá, o Sérgio, a gente andou fazendo uma parceria de todos os meus quadrinhos, Olimpo Tropical, Santo Sangue, Tianinha, todos passaram pelo trabalho de design dele, né? Mas sempre era isso, era o trabalho, ele me ajudava a conceber capas, mas ou se era produção independente, o resto era por minha conta, ou se tinha editora envolvida, como o caso do Olimpo Tropical e o Santo Sangue, aí a editora arrematava o resto. Aí eu conversei com o Sérgio, e como é um trabalho, é importante dizer isso,
que ele foi selecionado no PROAC Lab, né, o edital aqui de São Paulo, que é o edital Aldir Blanc, né, é importante, fundamental falar isso. Eu propus para o Sérgio fazermos a edição. Então, era literalmente, eu ia dar o projeto editorial na mão deles, né? E aí foi. Vale acrescentar, sim, que foi uma experiência fabulosa trabalhar com eles, o Sérgio como editor, como designer, a Lídia na parte de revisão, a Thalita Graz, muito em especial, ela fez um trabalho fabuloso, porque o texto da Rita, ele é cheio de menções, de citação a alguns autores, Aldous Huxley, uma série enfim, uma série de pensadores aí que, que escreveram coisas ligadas à questão da expansão da consciência. E aí fizeram uma pesquisa em cima de citação, de citar fonte, citar tradução, entendeu? Fizeram um grande trabalho de edição. Fora tudo isso, o Sérgio Chaves em si é um amigo de longa data que foi um prazer a gente ter feito esse trabalho junto, que sai pelo selo da Café Espacial. Bom demais. Ela já está disponível, então. Está lá no seu site já à venda, né, Laudão? Ela está à venda no meu site, no site da Café Espacial e nos contatos da Rita. Aí eu vou ficar devendo essa. Eu não sei se a Rita tem site, mas acho que pelas redes sociais você conversa com a Rita. Mas basicamente aqui no caso específico é no meu site. Uma outra pergunta que eu ia fazer a respeito disso, na verdade eu queria que você comentasse um pouco, Lauro, porque a gente vê muito ainda no Brasil um certo preconceito com leis de incentivo, e às vezes me parece, porque eu já trabalhei muito com lei de incentivo, me parece que às vezes o conceito não é totalmente entendido ou compreendido por quem não está envolvido com lei de incentivo. Eu queria saber de você, eu queria que você comentasse o que muda, por exemplo, fazer uma edição com um PROAC, tendo um PROAC aprovado, do que fazer uma edição na raça e na coragem. O que muda para você como autor ter esse PROAC aprovado? Olha, eu assim, cara, eu hoje em dia eu respeito a opinião de todo mundo. Então, cada um tem seu modo de pensar. Eu sei de gente que tenho amigos que são contra o Catarse, sabe? Tenho amigos meus que acham que as editoras que funcionam de um Catarse, sabe? Eu acho assim, eu particularmente posso estar muito enganado com esse meu modo de pensar, mas eu acho que assim, se há possibilidade de viabilização de um projeto de uma editora, de um projeto de um autor, queira ser por crowdfunding ou por leis de incentivo, enfim, editais, essas coisas, por que não? Você entendeu? É importante, porque você, por exemplo, você pega um edital, no caso esse do Aldir Blanc, que ele estava beneficiando no mesmo valor que é o PROAC de quadrinhos aqui de São Paulo, né? Esse valor, ele te permite, dependendo da situação de cada um, pelo menos, no mínimo, ele bancar um projeto mais classudo, vamos dizer assim, com uma edição melhor, tal. E até o cara se sustentar, dependendo aí que eu falo, se o cara é solteiro, casado, aí depende da vida. Mas o cara se garantir alguns meses. Então, assim, não há, não há porquê. E da mesma forma também, você pegar muito autor novo, você entendeu? Que às vezes está tentando e não está tendo tanto visibilidade para uma editora cogitar publicar um trabalho desse artista. Então, às vezes, você tem uma verba em que você, inclusive, possa fazer uma edição mais caprichada, é importante. Então, eu acho que é importante tanto para um autor novo, como para um autor já, já de traquejo, como é meu caso, porque às vezes fala, mas você é um autor conhecido, então para você é mais fácil pelas editoras.
Mas não é assim. A gente vive num país onde tudo é complicado, com crise, com pandemia. Não quer dizer que se eu acenar um projeto meu para uma editora, os caras falam, ah, não, vem que a gente quer. Não, não é isso, sabe? Também assim. E é engraçado, porque a gente, sabe, tem gente que torce o nariz para isso, mas existe uma cultura do difícil, né? Uma cultura do estar sempre para trás, uma cultura do inferior, né? Da cultura só vai valer se eu não tiver respaldo nenhum, sabe? Se eu for um danado na vida, né? E não, sabe? Então é super válido. Eu acho que é fundamental ter. Nós já tínhamos o, o de quadrinhos, mais alguns outros aí, os outros editais paralelos. Aqui em São Paulo, em outras cidades também, esse Aldir Blanc esse ano se repetiu a, o edital igual do ano de 2020, tanto que constava no edital que se você foi agraciado em 2020, no caso, 2021 você não poderia participar pelo simples fato de você já foi, agora dá espaço para outros, né? Então, sabe, o ano que vem, então, essa logística, ela sabe, não é perfeito, o edital é cheio de probleminhas ali, mas está valendo, é importante isso, porque a gente chegou num patamar aqui, na produção específica de quadrinhos que existe, que está forte, porque há esses editais, há editoras que estão, né, armando essas parcerias, vendendo projetos para PNLD, e está tudo certo, sabe? Eu não acho, sabe, é, é muita cultura do mas, sabe? Tá bom, mas, sabe? Então, eu acho que vale, é super válido, é super válido. É lógico, uh, sabe? É importante o artista entender o que ele está pondo, por que ele está pondo, sabe? Se não ficar apenas. Isso é muito importante. Pode parecer um discurso, né? Mas se você for pôr um projeto só para pensar na grana, sabe? Depois que o dinheiro vier, eu vou pensar no projeto, aí você já está cometendo erros, entendeu? Você já está cometendo erros. Por exemplo, o Aymará, ele passou, quando ele foi aprovado, ele já estava basicamente com 50% dele pronto, entendeu? Ou seja, eu estava fazendo ele. Então, se eu não tivesse passado ele nesse edital, eu iria acabar ele, porque eu já estava trabalhando nele. Mas bem provável que hoje, né, outubro de 2021, nós não estaríamos ainda falando dele, porque ele ainda estaria na fila do tempo para eu poder me dedicar. Então, é fundamental, é importante ter isso. Engraçado, né, Aldo, que é do tipo você ter uma casa e aí porque você tem um defeitinho na maçaneta da porta, você fala, ah, mas então eu não quero essa casa, né? Eu acho que pelo menos na minha visão, toda lei de incentivo, é o que você falou, tem um defeitinho ou outro, talvez devesse ser, sei lá, prestação de conta, fiscalização, talvez alguns métodos de controle mais rigorosos numa parte ou em outra, mas eu acho que não é porque dá para a gente melhorar alguns detalhes desse sistema que o sistema é ruim, né? Porque bem ou mal a gente está num país que não é, né? O hábito de leitura pega 2, 3% da população. Então a gente realmente precisa criar mecanismos para fazer o pessoal não só ler, mas produzir, né? Porque se produzem numa escala diferente da que é quando você está fazendo de forma independente, enfim. Achei ótima a tua fala e concordo plenamente. Acho que é. Também conheço gente que critica Catarse, que critica lei de incentivo, e como você falou, também respeito as opiniões alheias, mas é que eu acho que é bem complicado realmente a gente ter tão pouca gente lendo, tão pouca gente consumindo cultura, e
a gente vê por outros exemplos, né? Por exemplo, a Coreia, o quanto se investiu em projetos parecidos com o cinema, e estão aí ganhando Oscar e produzindo filme e série de forma maravilhosa. Né? Então, sabe, há uma questão ali do brasileiro, né? Não quero muito me aprofundar nisso, mas com essa ideia de falar o brasileiro tem baixa autoestima, pode ser, sabe? Mas a gente precisa querer ter uma linguagem nossa. Não digo nem buscar, é um gostar do que nós temos, sabe? Você estava citando a Coreia, você tem casos aí da própria Índia, que tem uma indústria de cinema muito forte, sabe? E é fechada não é fechada nela, mas ela é muito bem consumida lá dentro, né? Então, eu não sei como está isso hoje. Eu já faz algum tempo que eu não passo um projeto no PROAC de quadrinhos. Mas, assim, a gente sempre critica o lado de lá, mas a gente houve alguns casos de trabalhos que levaram, eu acho que isso mudou, levaram assim, até 2 anos para serem entregues depois do prazo do término, porque você passou, você recebe o teu dinheiro aí, sei lá, final do ano, começo do ano, e você tem 10, 12 meses para produzir, sabe? É o teu deadline. Se você não respeita isso, sabe? Você já está começando, lembra que você está trabalhando com dinheiro público e aí você já está, sabe? Você já está gerando problemas, né? E, inclusive como profissional, isso como profissional, sabe? Não basta só a gente criticar editoras, ver o defeito da editora, se você, como autor, se permite erros porque você é o autor, sabe? São questões, não é nem defendendo órgãos governamentais, longe disso, e nem editoras, mas você entender lá. Já, muitas vezes que o projeto não foi entregue, não é como, pô, mas não venceu no ano de tal, mas o cara não entregou ainda, tal. Então, sabe, mas eu acho que isso é uma questão que mudou, sabe? Que começaram a ser um pouco mais rígido, mas é importante, porque você incentivar a leitura, você não pode só apontar, sabe? Houve uma época, Alexandre, que eu particularmente, eu fiquei um pouco desgastado, um pouco cansado de ver eventos, né, onde só se falava dos problemas. E não é jogar esses problemas para debaixo do tapete. Mas isso foi muito claro uma vez que eu estava participando de um evento aqui em São Paulo, em que eu estava numa roda com outros autores, e houve um determinado momento em que eu e um outro autor, que a gente estava tentando segurar a situação para ela não cair para isso, mas a gente perdeu a rédea da situação, onde os outros autores caíram no chororô, caíram na falação do problema editorial, de distribuição, e de não sei o quê, de não sei o quê. E quando acabou esse bate-papo, eu não lembro agora, isso já faz alguns anos, mas havia uma mulher na plateia, que já não era grande, não tinha muita gente, ela virou e ela fez um comentário depreciativo, sabe? Mas não no sentido maldoso. Ela falou, pô, mas não sabia que era tão ruim assim, sabe? Porque por que vocês estão fazendo? Isso é uma coisa tão ruim, sabe? Eu não sabia. Enfim, a palestra acabou indo para um outro tom, sendo que, na verdade, a gente precisa isso tudo faz parte de um pacote em que você tem que passar para o leitor, para o público, que é bom o que nós estamos fazendo aqui, é legal o que a gente está fazendo. Ah, mas tem problemas. Problemas há. E o mundo todo atravessa problema. Especificamente falando da cultura pop nossa aqui, é lindo a gente falar Marvel e DC, mas a gente sabe que lá dentro eles têm problema no mercado editorial, sabe? A gente vê uma série de fatores que para a gente chega aqui, às vezes, até de uma maneira glamurosa, mas ali é problema. Então, problemas lá. Então, precisa ter essa coisa que é legal, por exemplo,
a coleção Escafandro. É uma baita coleção legal, as publicações da Ultimato do Bacon, da editora X, da editora Y. Ah, mas tem isso, mas tem isso. Não, são coisas. Tudo tem que fazer você fundamentalmente acreditar que aquilo é legal, é importante, é uma cultura feita por autores brasileiros, né? Sabe, apesar de todo o problema que tem, ainda quer continuar a produzir quadrinhos, né? A gente por que você está fazendo quadrinhos? Porque você. Mas não ganha dinheiro. Não, algum dinheiro você ganha, mas é principalmente porque você gosta, né? Você gosta. Se você não for valorizar, não há lógica. Não há lógica, né? Isso É daí. maravilhoso o seu comentário, Laudo, porque eu não vou recordar em que canal foi, mas eu estava vendo uma entrevista do Luiz Carlos Souza, que fez o Lâmina Azulada, e ele estava falando justamente disso. Eu não consigo agora lembrar, enfim. Essa mania de dizer, no Brasil não tem um mercado de quadrinhos, a gente não tem um mercado de quadrinhos, a gente não tem. E aí o Luiz fala assim: não, nós temos. Se a gente produz quadrinho, se compra quadrinho, se vende quadrinho. Conheço um monte de autor e de autora e de desenhistas fazendo quadrinhos. Então a gente tem um mercado. A gente pode não ter uma indústria tão Sim. grande e fortalecida como é a indústria americana de quadrinhos ou mercado japonês de quadrinhos, mas ele falou: a gente tem um mercado de quadrinhos, é lógico que tem, como não tem mercado? Então, É, há que se medir um pouco também, é o que você falou, né? De não olhar só o problema e menosprezar a potência que a gente tem e que a gente pode vir a ter, né? Então eu acho que tem uma saída. É importante a gente olhar as duas coisas de maneira equilibrada, né? porque tem um lance, Alexandre, só para. Né? Eu lembro uma vez, em Curitiba, eu fui participar de uma roda que tinha produtores bem conceituados de quadrinho ali no palco, né? E chegou um determinado momento em que o assunto desviou e caiu no problema. E aí todos que estavam na roda apontam soluções. Então, é tudo teórica. E não estou querendo dizer que eles estão errados, não. São caras com experiências, inclusive, internacionais, não é essa a questão. A questão é que é tudo teórica e cada um sabe da sua experiência. Né? E sendo que, na verdade, o público que vai ver, o cara que é fã do fulano, do Beltrano, do Cicrano, quer ver o que o cara tem a dizer do trabalho dele, sabe? Do quanto que é legal para ele fazer, o porquê que ele faz aquilo, sabe? Vender o peixe, mas mais que fazer vender o peixe, a gente acaba passando uma egrégora de como aquilo é legal. Não é só ler super-herói, aquilo ali também é legal. Pô, o cara faz um negócio ali, sabe? É isso. E houve um determinado momento que eu parei, eu fiquei quieto. A bola vinha para mim, eu até passava a bola para frente, porque eu não quis me, sabe? Eu falei, eu não vou agregar nada, eu não vou agregar nada. Tanto que aí, até quando eu desci do palco, teve um autor jovem na época, ele virou para mim e falou assim: pô, Lauto, você ficou quieto, você não falou nada. Eu falei, realmente, né? Porque eu não tenho o que falar, porque eu não sei, eu sei do que eu faço. Eu não posso falar que o que eu faço é verdade para outro, sobre um ponto de vista, é um ponto de vista meu. A verdade é o que eu faço e você consome. Sabe? Então, eu faço para você ler. Então, essa relação tem que ser sincera. Os problemas que estão atrás, sabe, é a mesma coisa de eu começar a falar das dificuldades financeiras ou não sei o quê e tal. Sabe? Isso todo mundo tem, sabe? Assim, então, não é negar os problemas, sabe? Na verdade, a gente vive eu acho, sinceramente falando, eu acho que a gente vive dentro de uma egrégora hoje em dia que ela foi criada ao longo dos anos. É um papo meio metafísico, né, Alexandre? Eu acho que é um papo que foi uma egrégora que veio lá de trás, antes da minha época de começo até, de querer. Acho que era tanta gente querendo fazer quadrinhos, até caras que eu não cheguei a conhecer, que chegou no momento que nós estamos hoje em dia, entendeu? Então, o problema existe, sabe? Mas, cara, por exemplo,
Eu dei exemplos pessoais. Há 15 anos atrás, por exemplo, 2000 início dos anos 2000, quando eu estava desenhando Yeshua, eu não pensava numa editora. Quando eu comecei a correr atrás de uma editora, eu tive uma editora, uma casa para quem eu apresentei primeiro o trabalho. Eles, na ocasião, a pessoa pegou a boneca do primeiro volume do Yeshua e levou numa grande livraria aqui de São Paulo e apresentou. Ela falou: o que você acha disso? Para fazer um teste da comerciabilidade do projeto. A pessoa dessa grande livraria falou: mas aonde eu vou colocar isso? E isso me foi trazido pela editora, pela pessoa, né, da casa editorial lá, que eu estava conversando na época. Então, ela não sabia aonde encaixaria o IEF. Você vê que isso já mudou. Muitos anos antes, eu tive caso de um editor chegar para mim e falar assim: mas quem é você? Por que eu vou te publicar? O cara não chegou nem a abrir meu projeto. Isso antes do IEF, isso começo dos anos 90. Quem é você? Você não. Aqui a gente. Mas eu lembro de eu falar na época para o editor: mas vocês não publicam o Laerte aqui, que na época ainda era o Laerte? Ele falou: mas você falou bem, eu estou publicando o Laerte. Então, hoje em dia, cara, você tem inclusive editoras grandes que estão publicando, editoras médias, né, que estão publicando autores praticamente do zero, autores novos. Porque o mercado que a turma fala que não existe, ou a cena editorial, já estão tendo essa condescendência. Então, falando: não, o Laudo é um cara jovem, mas ele é talentoso, eu vou publicar eles, sabe? Você você pega obras difíceis, acessibilidade comercial até, não estou falando na questão da qualidade, estou falando obras mais herméticas, mais difíceis, sabe? Você tem editoras de peso aí que estão publicando, sabe? Estão publicando. Então, isso. Então, se você só enxerga os problemas, você vai estar só dentro do problema, né? Então, é um raciocínio simples, assim, uma boa maioria perdeu isso, sabe? Mas a gente ainda vive, sabe? Eu ainda vejo alguns autores de quadrinhos põe em Twitter, põe em Facebook. O quadrinho brasileiro tem esse problema. O quadrinho brasileiro. Não é, às vezes o problema está nisso, mas às vezes é você que não está se renovando, meu irmão. Pode ser Não, isso. com toda certeza, Lauda. Eu acho que você tem a Mino fazendo, por exemplo, um projeto Narrativas Periféricas, pegando uma molecada que nunca tinha publicado nada na vida e fazendo oficinas e dando instrução em quadrinhos e publicando essa turma. Então, eu concordo plenamente. Acho que tua fala é irretocável, Laudão. Acho ótimo. Você vê, por exemplo, só para... o Maurício de Souza, que é um grande, né, o maior do quadrinho brasileiro, né, um mega empresário e tal, conhecido lá fora, tudo ele tem essa coleção do MSP 50, que é óbvio que ela existe pela criação do grande, né, grande editor, grande sacado, grande visionário, né, que é o Sidão. Mas, cara, o dono da porcada é o Maurício de Souza. Então, você vê um projeto editorial que abraça um monte de autores novos, que praticamente se lançaram ali na MSP, autores já com uma certa história, né? Tipo o Orlandelli. Então, mas que pegaram personagens extremamente ligados à questão infanto-juvenil, infantil, e deram essa cara adulta, né? Pipeco, enfim, né? E aí, por que o Maurício se empreitou nessa? Não é só porque o Sidão apresentou um projeto e ganhou o patrão dele na conversa, é porque há um interesse editorial aí, entendeu? Houve uma sacada que esses autores que trabalharam nesses projetos e estão trabalhando nos futuros projetos aí, eles têm um apelo legal, eles vão se comunicar com um público que o Maurício de Souza também quer chegar neles. Então,
é um. E aí, para fechar mesmo, viu, Alexandre, se você pega a CCXP, você pega o Art Alley, que, sei lá, eu não sei falar, 500 artistas, 400 artistas. Vamos imaginar que essa de hoje é equivalente que ela fosse a CCXP física, né? Nós teríamos 600 artistas lá. Comparando com os outros anos de edições físicas, você vai ver que aquilo ali foi muito bom. Eu só vendi R$ 1.000 os 4 dias. Não, eu vendi 10 mil. Eu vendi 15 mil. Como eu escutei, eu vendi 6 mil. Então, se você for pegar um vendeu um, outro vendeu 6, outro vendeu 10, se você for multiplicar isso por 600 pessoas, você vai ter um bom número lá. Não importa se eu fui um fiasco lá. E você pega um outro ali, que, como é o caso do Pedro Mauro, por exemplo, que em 2 dias, pelo menos eu lembro quando ele lançou o primeiro gatilho, quando ele esgotou, Ele falou isso entendeu? em entrevista aqui no canal pra gente, que ele falou que esgotou em 2 dias a tiragem. E o Lucas estava lá, hein? E esgotou e um projeto sem nem selo editorial, se não me engano, eu tenho as edições da Gatilho ali, eu não tenho a da Pipoca que saiu, mas eu tenho se não me engano, não há nenhum selo editorial, é uma edição independente, edição do autor. Então, o que é isso? Você entendeu? O Pedro Mauro já é um senhor, ele não é um garotão com estética jovem, ele é um senhor, é um velhinho de cabelo branco, e vendeu pra caramba. E que Você bem ou entendeu? mal, né, Então, Laudo? Tem muita gente que fala, eu acompanho o Pedro Mauro nos quadrinhos. O Pedro Mauro tem o trabalho dele inicial nos quadrinhos, mas do trabalho do cowboy pra cá, ele passou um bom tempo longe fazendo não. trabalho de design, né? Então, assim, considerando, ele é um excelente ilustrador, acho que um dos melhores que a gente tem no Brasil hoje em dia, mas é isso, né? Nem da área dos quadrinhos ele estava naquele nicho de falar, tá produzindo quadrinho numa toada constante para dizer, ele tem um público fiel, né? Então, é isso daí, sabe? Então, é uma conversa que se repete, que eu, particularmente, sabe, igual dá para viver de quadrinhos, sabe? Já é um assunto, enfim, é a mesma coisa, não temos mercado, mas o que é um mercado, você entendeu? O que é um mercado? Você pega, eu não vou nem falar de mim, mas você pega, por exemplo, um cara como o Marcel Bartolo, por exemplo, né? Que é um autor que vem crescendo aí e tal. Ele é um cara que está saindo de um trabalho, eu falo, não é só no trabalho no sentido produção, é um trabalho de quando ele ganha também. Está saindo de um, entrando em outro, sabe? Ele dá aula, ele tem todo o negócio dele ali, mas ele também tem esse peso dos quadrinhos como um elemento financeiro dele, sabe? Então, é curioso isso, sabe? Eu acho é um assunto já é um termo meio antigo a gente falar, mas é um termo é uma coisa meio demodê, né? O termo demodê já é meio demodê, né? Mas é uma coisa meio antiga. A gente tem um cenário muito bom, muito muito legal. É lógico, estamos com crise, estamos com um monte de coisa, mas é preciso entender que, sabe, você vê aí Leandro Moura, né, que lá, fez adaptações ali do Edgar Allan Poe, né? Pô, o cara saiu com uma edição aí dos Gatos de Ultar, né? Aquilo ali já saiu um sucesso, vendeu Por acaso muito. tá aqui do meu lado, viu, Laudo? Eu não vou esticar aqui para pegar que vai cair a pilha de coisa, mas eu peguei as HQs do Leander esses dias, tá tudo aqui. Eu não lembro quanto que saiu aí do Catarse, quantos por cento ali, né, da pré-venda ali, mas foi um negócio arrasador ali. Então, sabe, tá bonito, tá bacana, sabe, pô, mesmo com crise, sabe, tá se caminhando. Não quer dizer que tá lindo. O outro está falando que tá lindo, tal. Não é isso não, mas tá resistindo bem, eu acho. E eu acho que são indicativos, isso que você falou da CCXP, na primeira,
eu vi porque tem no livrinho que eles mandam, né, no PDF que eles mandam de inscrição, que o primeiro ano foram, acho que 100 artistas no Artists Alley, no segundo ano 200, depois passou para 400, aí a última edição física eu acho que estava beirando 500, e foram 500 mesas abertas também na primeira edição digital do ano passado. E aí esse ano digital vai ser de novo, só que com 600 números para inscrição. Então, você vê, por que eles fariam cada vez mais vagas se não fosse um mercado em expansão, né? Quer dizer, então... Laudão, é um assunto que daria para a gente gravar uns 3 podcasts falando só disso, então vamos passar para frente, vamos conversar então agora de adaptações literárias. 2021 começou com você adaptando o Vampiro lá do John William Polidori para gente aqui na Ultimato do Bacon Editora. Teve um outro projeto que a gente não pode falar por uma outra editora, mas que foi uma adaptação literária de poesia. E que espero assim que saia logo isso, viu? Eu também estou ansiosíssimo, porque eu tive a honra de ver e tá maravilhoso, tá ótimo, mas parece que vai ser só pro ano que vem. E aí, por fim, Navio Negreiro, Castro Alves e outros. E eu quero que você fale como veio esse projeto, conta tudo pra gente, porque isso aí, só pela capa, eu tô muito, muito, muito afim de ver. O Navio Negreiro, ele Navio Negreiro e Outros Cantos de Castro Alves, né? Ele foi feito no ano passado. Mas o que acontece? Eu já havia trabalhado com a Editora do Brasil, o Navio Negreiro foi recém-lançado. Eu já havia lançado no ano retrasado uma adaptação do Monteiro Lobato, que eu havia feito de contos adultos de Monteiro Lobato. Quando foi no Contos Adultos de Monteiro Lobato? Quando foi no ano passado, o Sérgio Alves, da editora Caraminhoca, do Estúdio Caraminhoca, que é parceiro da Editora do Brasil na produção desses livros, ele me propôs, ele me sugeriu que se eu toparia adaptar o Castro Alves. Na verdade, ele me propôs o Castro Alves só, o Navio Negreiro. Eu que depois sugeri os outros 4 poemas que fecha a edição, para completar o volume de páginas que precisava. No primeiro momento, cara, eu fiquei meio assim, porque eu falei, pô, mas Castro Alves eu não manjo muito, não. Eu não conhecia nem a leitura do Navio Negreiro. Eu já tinha me preparado há muitos anos atrás, mas isso há muitos anos mesmo, com uma montagem teatral do João Acaiabe, que depois a gente virou ser amigo, né? Nós chegamos a dar aula numa escola onde também dava aula, o Acaiabe, né, de aula de teatro, e o Acaiabe, inclusive, ele foi vítima da Covid no ano passado, ele faleceu pela Covid. E aí eu conheci também umas outras, acho que a Maria Bethânia, mas eu conhecia só o falado, né? Não conhecia o livro. E aí eu baixei um texto do Castro Alves, o Navio Negreiro, e li. E umas licenças poéticas visuais que o Sérgio da Caraminhoca me sugeriu, me instigou a fazer a história. Então, o resumo da ópera eu topei fazer o projeto. A Editora do Brasil, eu sugeri para eles uma ideia, que é o que a gente tem no quadrinho. O que acontece? O Navio Negreiro, ele não dá para você adaptar ele, né? Você vai transpor, porque é um poema. Então, não tem como você adaptar um poema, né? Você tem que tirar ele do livro e passar para o quadrinho. Então, qual foi a minha ideia? É que a HQ ela tivesse a narrativa original do texto do Castro Alves e, paralelo, vou mostrar mais uma páginazinha aqui. Então, o que acontece? Você teria o poema do Navio Negreiro, mais 4 poemas, e eu montei eles numa sequência. Então, você começa
com o navio negreiro, deixa eu ler aqui para não cometer erro. Você tem o navio negreiro, Fantasma e a Canção, A Cruz da Estrada, Tragédia no Lar e Vozes da África. E a minha ideia é o seguinte, é que o leitor que fosse pegar o livro, ele teria a narrativa dos poemas e teria também uma história paralela, porém intrinsecamente ligada ao texto, contada junto com esses poemas, ou seja, o texto dessa história em quadrinho, dessa história sequenciada, era o texto do Castro Alves. Porque, no primeiro momento, às vezes a gente fica muito propício a fazer uma história ilustrada, desculpa, um poema ilustrado. Você, ao invés de contar uma narrativa, você vai ilustrando, fazendo umas imagens ali e tal. Não, a ideia é que o leitor tivesse uma narrativa visual. Entende? Então, o que eu peguei? Qual foi a ideia? Você tem o Castro Alves, você tem o Castro Alves, você tem o Castro Alves no começo da história, no começo da HQ, ele está no escritório dele, lá na biblioteca, ali onde ele trabalha, e escrevendo o poema Navio Negreiro. Então, no momento em que ele está escrevendo, isso é história desenhada, no momento que ele está escrevendo o poema, ele tá fazendo uma apologia, uma elegia àquele navio que ele está vindo singrar pelos mares. Ele acha aquela imagem linda. Então, ele faz uma projeção, vamos dizer, uma projeção astral, e ele vai até onde está esse navio. E ele continua a enaltecer aquele navio, aquele mar, aquelas. Só que conforme ele vai se aproximando, ele vai vendo que aquela beleza vai virando um horror, vai virando uma tragédia, que é quando ele entra no calabouço ali, né, do navio, e vê aquele monte de pessoas presas, né, os escravos ali, e ali vai mudando, conforme o poema dele vai ficando uma revolta com tudo aquilo, ele está vivenciando aquilo. Essa é a ideia. Então, a narrativa visual do Navio Negreiro é isso daí. Quando o poema acaba, você tem, obviamente, o final dessa sequência, mas eu já emendo com outras histórias ali, que é o Cruz na Estrada, Tragédia no Lar e o Vozes da África, que seria, vamos dizer assim, aquele grupo de escravos que estavam naquele porão do navio, na senzala. E aí você tem, que é a história que o Castro Alves conta no Tragédia no Lar, que é um grupo de capatazes que vem levar o filho recém-nascido de uma mãe negra, uma mãe escrava. Então eles levam aquele filho, o poema, a história conta aquele drama da mãe que não quer dar o filho, o medo daquela mãe. Os capatazes levam o filho, o poema, e isso você tem o poema, levam embora. A revolta e a dor daquela mãe, que é o término do poema, se estende para o último poema da HQ, que é o. Espera aí, que eu chego lá, que é o Vozes. Opa! Que é o Vozes da África, que é justamente aqui, é o começo do poema que fecha o livro. Aqui é o final da história anterior, não estou dando spoiler, porque é quando eles vão embora, os capatazes vão embora, levam a criança e a mãe fica na porta da senzala ali com a dor. Desse final já pula para o último. Então você tem uma história em quadrinho mesmo. Né? Você tem uma história em quadrinho. Se eu fizesse esses poemas ilustrados, eu estaria usando uma muleta. Né? Então, assim, é uma coisa muito mais fácil. Então, foi. E há um elemento ali que eu guardei por fim, que isso assim, me ganhou muito fazer esse trabalho com a Editora do Brasil, eu gostei muito disso. Que eu falei, eu vou tomar uma liberdade. Eu não vou contar qual é a experiência da leitura, que vai ficar chato. Mas eu falei, eu espero que a Editora do Brasil compre essa licença
poética e visual que eu vou usar, mas é a conclusão, porque o poema acaba. O Vozes da África, que é o que fecha o livro, ele acaba, ele termina, mas eu preciso arrematar a história, o imagético da coisa, né? E aí a editora comprou sem problema nenhum, isso foi muito bom. Você só me deixa mais curioso para ler, Laudão. Tem uma história, que é a segunda história, que é O Fantasma e a Canção, que eu coloquei ela porque é um poema do Castro Alves, que lembra muito o Edgar Allan Poe. Ele tem um clima de Edgar Allan Poe, que é uma moça, uma mulher, que ela está na sua casa e ela está lendo um livro do Byron, e é, ela, ela é alguém bate na porta da casa dela e quer entrar. Eu achei magnífico esse poema. Eu falei, mas como é que eu vou introduzir isso numa história em quadrinho onde nós estamos falando sobre escravidão? Então, no final da narrativa do Navio Negreiro, quando o Castro Alves, aqui no êxtase, né, do final do poema, ele sai para tomar um respiro e ele contempla a casa da vizinha aqui dele, que a casa da vizinha é justamente a casa aonde vai acontecer essa história do fantasma e a canção. Foi um jeito de eu inserir esse poema sem quebrar a narrativa, né? Aí, a hora que ele acaba, voltamos para o Castro Alves e segue a carruagem. Foi muito gostoso de fazer esse trabalho, foi muito bacana. Terminei ele assim, muito satisfeito, muito satisfeito. Bom demais, é o que eu falei, eu já estou morrendo de vontade de ler. E como eu falei para você, Laudão, assim que eu tiver conferido eles, a gente vai fazer outro papo, mas para daí falar com spoiler e trocar ideia realmente dos recursos narrativos, para a gente analisar quadro, página, tanto do Aymará quanto do Navio Negreiro. O Navio Negreiro já está à venda também, Laudão? Já está lá no teu site, né? Eu tenho no meu site, mas assim, na verdade, o grosso do Navio Negreiro ele está no site da Editora do Brasil, entendeu? Que é Editora do Brasil, editoradobrasil.com.br. É fácil, você acha, e também está na Amazon aí. Tá? Mas eu tenho aqui na minha loja também para vender. O papo vai indo, a gente já estourou todos os limites do programa aqui. A gente ia conversar uma meia horinha, passou fácil, porque se deixar, faz que nem daquela outra vez que a gente fez uma live de 3 horas, que depois editado deu 2 horas de programa. Mas a gente vai voltar, Laudão, a conversar. Assim que eu conferir os quadrinhos, a gente vai falar mais deles. Eu ia falar de Olímpio Tropical, que a gente acabou nunca conversando do Olímpio Tropical. Eu ia te perguntar sobre xamanismo, para a gente bater mais um papo e falar disso, porque eu acho que tem muita ignorância a respeito do xamanismo, né? E você é uma pessoa que realmente leva a sério e conhece a fundo, então seria uma chance da gente bater um papo, mas vamos deixar isso para quando eu tiver lido a HQ, e daí a gente faz um contraponto, falar de Aymará e do xamanismo mais a fundo. O Aymará tem uma coisa que eu acho que a Rita fez de um jeito mais proposital, ele é um pouco mais didático que o caderno de viagem. Eu lembro que teve amigos que chegaram e falaram, Laudo, pô, mas acho que você poderia ter explicado mais isso, mais aquilo no caderno de viagem. Né? Eu foquei mais na história do personagem. Já no caso do Aymará, não. A Rita ela tem uns momentos bem didáticos ali, sem ser chato, mas ele é mais explicativo. Você só deixa eu cada vez mais curioso, Laudão. Quero te agradecer mais uma vez, Laudo. Vou abrir o espaço para você, mas, como sempre, brigadíssimo por abrir um espacinho na tua agenda, bater um papo com a gente. Eu me sinto muito privilegiado de poder trocar ideia com alguém que produz tanto e com tanta qualidade, de quem eu sou de verdade fã. Então, obrigado, Laudão. O espaço é seu. Eu que agradeço, Alexandre, sempre, sempre. Eu que agradeço, obrigado aí você abriu espaço aí né, do Sobrecapa, do Ultimato do Bacon, de vocês aí, para a gente, de vez em quando, falar um pouquinho das ideias do que a gente está fazendo, né?
Não, quem agradece é a gente, Laudão, isso é fato. E a casa vai estar sempre aberta a você. E a gente agradece também a você que está em casa assistindo ou ouvindo o nosso podcast. Não esquece de conferir matérias e Ultimato do Bacon, tem muito mais conteúdo lá. E se você está no YouTube, confere também os outros vídeos do canal. Clica no logo do Sobrecapa para se inscrever se não for inscrito. E até a próxima, galera. Valeu!